Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver um problema da VUNESP de São Paulo para você. Em cada um dos vértices de um cubo de madeira se recorta uma pirâmide AMNP. AMNP, está aqui a pirâmide. Onde M, N e P, MNP, são os pontos médios das arestas. Então está bem no meio, bem no meio, bem no meio. Ok. Como se mostra na ilustração. Beleza. Se V é o volume do cubo, qual é o volume do poliedro que resta ao se retirar 8 pirâmides? Então, eu vou tirar o volume, eu quero saber o volume do que resta quando eu tirar essas 8 pirâmides, uma de cada vértice. Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8 lá atrás, certo? Então, qual é o volume? Bom, fácil, né? Eu calculo o volume da pirâmide, multiplico por 8, calculo o volume do cubo e faço 1 menos o 8. Agora, qual que é o volume dessa pirâmide? O volume da pirâmide, então o volume da pirâmide é o quê? É a área da base vezes a altura sobre 3. Aí você fala, putz, essa base aqui, ó, MNP, como é que eu vou calcular o volume dessa base? Que difícil. É isso que o problema quer que você pense. Que você tem que calcular o volume dessa base aqui vezes a altura, ainda vai ter que calcular a altura. Mas peraí. Pense a base sendo esse lado aqui, ó, AMN, ó. Essa é a base. E a altura é essa aresta aqui, é a distância de A até P. Ah, mas pode isso? Claro que pode. A área da base vezes a altura, dividido por 3. Ah, mas qual que tem que ser a base? Qualquer uma delas pode ser a base. Você tem que verificar a pirâmide, ela tem que ter uma base e tal. Ah, mas não tem que ser... Não. Então pode ser isso? Pode. Então vamos calcular o volume dessa pirâmide. A área da base é o quê? É a área desse triângulo retângulo. Então, a área do triângulo retângulo é multiplicação de um lado vezes o outro, que sejam perpendiculares, né? Tá vendo aqui, ó, perpendicular, lado vezes o outro perpendicular, né? Dividido por 2. Então, aqui é L sobre 2 vezes L sobre 2, dividido por 2. Então, olha só, volume da pirâmide. Área da base. A área da base, a base é esse triângulo aqui. Então, vai ser L sobre 2 vezes L sobre 2 dividido por 2. Então, dá L sobre 2 vezes L sobre 2 dividido por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Vezes a altura da pirâmide, da pirâmide, que é o H aqui, a altura da pirâmide. A altura da pirâmide é A até P. Só que A até P também é metade da aresta. Então, é L sobre 2. Metade da aresta aqui, ó. Tá? L, lembrando, eu não esclareci, mas L é a medida do quê? Da aresta. Daqui até aqui. Tá? Então, L sobre 2, L sobre 2. V dividido por 3. Dividido por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Tá? Ó. Então, esse 3 virou 1/3. A área da base é lado vezes lado dividido por 2, que é multiplicar por meio. Então, eu coloquei tudo na horizontal. Não tem erro aqui, não. Então, vai ficar o quê? Volume da pirâmide vai ser o quê? L vezes 1 vezes L vezes 1, dá L ao cubo, sobre 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, e 2 vezes 3 dá 6. Então, eu vou colocar 8 vezes 6. Por quê? Por que que não multiplicou? Porque eu não vou tirar 8 vértices aqui, ó. Vão ser 8 pirâmides. Então, o volume dessas 8 pirâmides aqui juntas vai ser 8 vezes o volume de uma pirâmide. Então, eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por 8. Então, o volume de todas as pirâmides vai ser o quê? 8 vezes o volume dessa uma pirâmide. L3, 8 vezes 6. Simplifico 8 com 8. E o volume da L ao cubo sobre 6. Esse é o volume das 8 pirâmides junto. Tá? Vou colocar aqui, ó. 8 pirâmides. Que são o quê? Os vértices. Ok? 8 pirâmides são os vértices. Então, o volume que restou é o quê? Então, o volume que restou é o volume do cubo menos o volume de todas as pirâmides. Qual que é o volume do cubo? Bom, se é um cubo, a aresta vale L, então vai ser L vezes L vezes L. L ao cubo. Então, isso aqui vai ser o quê? L ao cubo menos L ao cubo sobre 6. Bom,
Isso aqui é 1L ao cubo, só que 1L ao cubo é a mesma coisa que 6L ao cubo sobre 6, porque eu tenho que, né, para subtrair isso aqui, o denominador tem que ser igual. Então, isso aqui é a mesma coisa que 6L sobre 3 sobre 6, menos L sobre 3 sobre 6. 6L ao cubo menos L ao cubo, eu falei errado aqui, mas considera. 6L ao cubo menos L ao cubo, dá o quê? 5L ao cubo. Então, o volume que restou vai ser o quê? 5L ao cubo sobre 6. Ok? Esse é o volume do prisma, né? Do poliedro que restou. Do poliedro, prisma não, poliedro que restou. Certo? Tirando esses quantos. Agora eu quero fazer uma reflexão aqui, gente. Esses 8 cantos aqui, eles são o quê? Eu resolvi um problema em que eu calculei o volume de um octaedro. E o volume do octaedro deu exatamente L ao cubo sobre 6. Aí eu fiquei pensando, pô, peraí. Veja, eu vou juntar esses 8 cantos aqui, ó. Então, eu vou desenhar esse primeiro aqui. Aqui, aqui e aqui. Tá? Aqui, ó. Beleza? Se eu juntar os outros 4 aqui, ó, junto aqui de tal forma que fique assim, ó, esse daqui, por exemplo, né? Vai ficar aqui, ó. Beleza? Esse aqui, ó, vai ficar o quê? É um assim para frente aqui, ó. Ó. Esse aqui. E esse aqui é o quê? É esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Né? Essa é a parte de baixo do octaedro. E os outros de baixo aqui vão ser a parte de cima do octaedro. Olha aqui, ó. 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 Aqui o outro aqui, ó. Aqui o outro aqui, ó. E aqui o outro aqui, ó. É um octaedro. Então, os cantos de um cubo colocados de forma certinha formam um octaedro que pode ser inscrito nesse cubo. Eu vou colocar aqui em cima aí o link do outro problema para você dar uma olhada, ok? Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se, curta, compartilhe e, havendo dúvidas, posta nos comentários. Até a próxima.